Olá, 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 tudo bom? tudo bem? Pode se apresentar pro pessoal. Então, pessoal, meu nome é Raquel Feliciano, sou pré-discípula da comunidade Obra de Maria. E como é que foi a tua experiência com temperamento? Como foi que tu conheceu? Como foi que tu soube que era o teu e tudo mais? Então, eu conheci através de sites na internet. Eu fiz até um teste, mas não quis aceitar, porque até então eu não queria ser melancólica. Eu achava que ser melancólica era algo muito estranho, era muito de lágrimas, de choros, como O até qualquer primeiro pessoa teste que tu acha, fez já deu melancólico. deu melancólico. E eu não quis aceitar. E é bem Aí, raro até isso, né? então, Porque geralmente esses testes de internet dão um monte de mistura. dá uma mistura muito grande. E a minha é exatamente melancólico. Eu fiz, não quero melancólico, porque eu não quero ser isso. Ser inclinada à tristeza. A... Mas aí eu fui pesquisando mais sobre e fui vendo que não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir. Aí fui procurando ver os pontos positivos e os negativos. Os pontos positivos fui melhorando, buscando aprender mais e os negativos tentando superar, manter metas para que com essas metas pudesse superá-los cada vez mais. E quais são as características positivas e negativas que que tu poderia destacar mais no temperamento? E que tu encontra em tu, né, no caso? Em mim, a profundidade das coisas, que eu levo sempre tudo ao pé, entre aspas, ao pé da letra, ao perfeccionismo, que para mim tudo tem que ser tudo certinho, tudo regrado. Agora, uma coisa que eu não acho tão negativo é ser pessimista. Porque a partir do momento que eu sou pessimista, eu consigo formar os pontos negativos de algo que eu ainda vou fazer. Assim eu posso aprender mais e superá-los. Exatamente. E o que é que mudou na tua vida depois disso, né? Depois de ter esse conhecimento, agora tu sabe, né? A partir do momento que tu soube, né? Pontos positivos, negativos, isso é meu temperamento, e aí? O que é que mudou? Eu pude mais aprender, ver realmente quem eu sou, e entender que eu posso superar meus medos, minha desconfiança, que o melancólico é muito desconfiado, entender que o guardar tudo que eu sinto, que tudo que eu já vivi no passado não é algo bom. Até então, os melancólicos tendem a viver o passado muito forte, coisas que já passaram na infância, na adolescência, estar muito presente sempre. Inclusive, Thaís postou um dia desse que lembrava coisas de quando eu tinha 4 anos, se eu não me engano. Isso acontece contigo também? No ventre você Acontece. lembra como era lá? É quase isso. Tem muitas coisas que eu lembro que as pessoas acham estranho. E no começo eu também achava isso. Porque eu lembro de tanta coisa e as pessoas não lembram de quase nada. Quando eu lembro de coisas quando eu tinha 5 anos, eu lembro de detalhes de encontro com as pessoas. Eu encontrei com Thaís primeira vez, eu posso lembrar a roupa que Thaís da roupa, o que nós conversamos, e isso é negativo, mas também é positivo. É negativo porque a gente leva para o lado triste, o nosso lado, Thaís lembrou, a gente leva para o lado triste e acaba nos deixando muito melancólicos, muito tristes, muito chorões, muito melosos. E assim, é como eu disse, né? Se vocês usarem essa lembrança, nesse superpoder de vocês da lembrança, para coisas boas, né? Para lembrar de coisa boa, das verdades que vocês acreditam e tudo mais, isso ajuda muito, né? Porque, Ajuda. é, por exemplo, né? Quem tem uma vida mais cristã, né? Você está passando por alguma crise de fé ou tribulação, você vai usar a sua memória para lembrar de todas as coisas boas que já aconteceram, né, na sua caminhada. Então, se você usar essa boa memória para as coisas boas, ajuda muito. Mas acredito que a dificuldade é justamente administrar as más lembranças, né? Que vocês tendem a levar tudo para o lado pessoal, tudo que escutam, né? Para o lado pessoal, para o É lado isso. pejorativo e tudo mais. Em momentos de crise vocacional, é,
o lado positivo é que buscamos entender o porquê estamos ali, porquê estamos fazendo essa caminhada. Isso é muito bom. Mas a questão de tudo que já passamos é, fere um pouco a gente, porque a gente não sabe meio que se expressar bem. É difícil para um melancólico super se expressar. Imagina as três aqui hoje. É difícil se expressar e se expressar bem, porque temos a manter tudo guardado dentro de si. É algo mínimo, para alguns pode ser pouco, mas para nós tem a nos marcar profundamente e que vai durar anos e anos. E acontece com vocês também a questão de ficar remoendo, de ficar com essa melancolia pelas coisas que vocês fazem e falam também, ou só o que fazem com vocês? Não, que falamos também. Às vezes a gente fala algo que acabamos nos arrependendo e achando, nossa, devemos, acho que magoamos o outro. Aí passamos dias e dias pensando, poxa, poderíamos ter sido melhor. E isso acaba desmotivando. E para vocês corrigirem também outra pessoa, vocês também passam esses dias e dias refletindo a melhor forma de ir lá e falar. É porque vamos pensar, não, podemos falar para essa pessoa e acabar lhe magoando, né? Aí ficamos dias e dias pensando, calculando como será a melhor forma. Aí temos duas opções. Ou seremos calmos demais e eles vão achar que é uma brincadeira, ou seremos severos, que os melancólicos também são severos. Também são um pouco secos. Bem severo, inclusive. Calma, que dá um trabalho. Bom, só respondendo aqui a pergunta de Vitória, né, que ela perguntou se lembrar se era uma característica do melancólico. Bom, a gente não tem amnésia, os outros temperamentos não tem amnésia, a gente lembra das coisas. Só que a diferença é que para o melancólico não é só lembrar das coisas, vem toda a memória afetiva também, né? Tudo que sentiram no momento da situação fica lá, vivo, e toda vez que lembra ou revive, como se estivesse na situação em si. E além de lembrar e de sentir, eles ainda insistem em ficar remoendo, 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 né? Para os outros, a gente só lembra, tudo bem, aconteceu, acabou. Continua a vida, né? Coisas que aconteceram há anos atrás acabam nos machucando muito, porque parece que aconteceu ontem. A gente pode viver aquele acontecimento no presente. Temos essa Exatamente. dificuldade de deixar as coisas passadas para trás. Bom, para tu, né? Qual é o melhor temperamento que tu consegue se relacionar? O sanguíneo. Porque a alegria que ele nos traz acaba nos permitindo ser como eles. Deixar de lado a contemplação, a profundidade e tá se envolvendo a mais. Vivendo um pouco, saindo da nossa zona de conforto. E o pior deve ser o colérico. Com certeza, porque tenho amigos coléricos que acabamos brigando bastante. E como é que quais são os conselhos, né, que tu dá pra gente que não é melancólico? A melhor forma de corrigir os coléricos. Então, os melancólicos, colérico entrou na minha cabeça. Que sejam pacientes, que entendam que na forma que vocês falam acabam mexendo muito com a gente, que tudo está à flor da pele. Nós levamos algo mínimo que acaba se tornando algo grandioso. E às vezes vocês não têm noção do mal que está nos causando. É bem assim, como eu escrevi, né? A gente se sente no campo minado, né? Quando tá conversando com vocês, porque a gente não sabe o que vai magoar, o que não vai magoar. Eu sempre digo a Thaís, Tem que né? Que ter eu tenho cuidado que onde ter, pisa. eu tenho que ter cuidado o máximo com o que eu falo, porque ela vai lembrar eternamente, né? Então, assim, é um campo minado. Bom, como saber se a pessoa é melancólica? A pessoa está entrando agora, está conhecendo agora. O que é que tu poderia dizer para, eu sou melancólico, eu não sou melancólico? Observando os pontos negativos e os positivos. Se você é levado mais à contemplação, gosta mais do silêncio, gosta de estar sozinho, muitas das vezes eu sou questionada por gostar de solidão, gostar de estar sozinha. Para mim, isso é algo normal, mas para outras pessoas, não. E também, se você, como eu poderia dizer,
tem um lado negativo da insegurança. O melancólico é muito inseguro, é muito desconfiado. Você vai pesquisar mais sobre os temperamentos e observar todos esses pontos. Isso é muito bom, porque é, quando você conhece, né, e eu acho que acaba acontecendo com todo mundo, né, você tem uma aversão assim, mas é você ver as características e olhar para si com honestidade, né, não querer ficar desejando as qualidades dos outros temperamentos. Ah, eu queria ser assim, eu queria ser assim, tal. Você olhar para você com honestidade, né? É você ser verdadeiro consigo. Exatamente. E como podemos incentivar vocês? Convoque para fazer algo que vocês sabem que a gente saiba fazer. Não nos deixem inseguros, porque a insegurança é algo constante, é algo diário. Se vocês nos convidem para fazer algo, por favor, nos mostre planejamento, detalhes, porque somos bem detalhistas e não conseguimos entrar em algo, entre aspas, à toa, algo banal. Vocês conseguem lidar bem com. Vocês conseguem lidar bem com improvisos, né? Pode até ser que planejem, mas aí aconteceu alguma coisa que foi de improviso na hora. Como é que vocês reagem? É bem difícil, gera todo aquele tempo para a gente entender, imaginar tudo que a gente vai fazer, tudo que vai ser feito na hora. E isso acaba demorando um pouco, porque o melancólico ele demora um pouco a reagir, porque ele vai lá, tá lá pensando, analisando os pontos positivos e os negativos, o medo que a gente tem. Então, se for um negócio assim que vocês precisam agir no agora, não acontece, né? Às vezes sim, às vezes não. Depende do que seja também, né? Não adianta chamar a gente para, vamos fazer uma live e agora, em cima da hora. Não, a gente tem todo o preparo, temos que nos preparar nos detalhes, tudo que vamos fazer, tudo que vamos falar. No caso de Caterina aqui, que acabou de comentar que passa mal, ela começa a suar, né? Ela forma um rio assim de suor, tão nervoso que fica. Pronto, eu estava assim, esperando. Fui a última, quase estava tendo um tacardia aqui. É porque eu quero ajudar vocês a ser virtuosos, então eu tô esquematizando, entendeu? No Faz meio parte de do chegar à plano. santificação, lutando contra os nossos defeitos. Ah, exatamente. E, bom, o que é que vocês buscam, né? E eu acho que tu poderia até falar mais de forma pessoal, né? O que é que tu busca no relacionamento, assim? Pode ser de amizade ou de namoro, enfim, em relacionamento em geral. Eu queria uma pessoa que nos compreendesse, nos entendesse que quando queremos ficar sozinha, não é porque estamos com raiva, eles nos magoam. Não, é porque precisamos de um momento a sós. É nós conosco. É nós com nós mesmos. E é bem difícil encontrar pessoas assim, porque os coléricos querem o agora. Os fleumáticos e os sanguíneos são bem agitados. E nós não, somos calmos, precisamos de um tempo, gostamos de olhar o céu, tá? A gente às vezes está lá, isso, saber respeitar o espaço e o nosso silêncio, que é algo bem difícil. Às vezes eu quero estar sozinha, mas as pessoas não entendem, acham que é o meu jeito de ser chato. Não, é algo do meu temperamento. Não é que eu queira ser assim, é que eu já nasci assim. E claro que vale ressaltar, né, que é algo que é uma tendência que acaba sendo forte, né, principalmente antes de a gente conhecer sobre isso, né? Acaba sendo muito forte e a gente só quer que as pessoas respeitem, de fato. Mas Só respeitar o nosso espaço. aí é que entra o superar, né? A gente vê que naquela situação que estão nos chamando para fora, é necessário que a gente saia mesmo e a gente participe, a gente coisa. É importante sempre falar isso, né? Porque senão a gente acaba se afundando, né? Como eu dei o exemplo ontem da areia movediça, né? A gente mergulha na areia movediça e pronto, não, nada mais existe, né? Só existe o nosso mundo. E isso é danoso, muito, muito danoso. Acabamos ficando presa em nós mesmos. Se continuarmos desse jeito, precisamos nos abrir ao novo, nos abrir a ter novos amigos, que temos
a ficar com aqueles amigos poucos, mas seremos super leais a esses amigos. Eles nem precisam ter medo relacionado a isso. Mas precisamos nos abrir. É verdade. E qual é o conselho que tu daria para os melancólicos, né? E tantos melancólicos que acabaram de se conhecer, ou que já estão nessa caminhada e tudo mais, e para as pessoas que convivem com os melancólicos. Para que convivem, sejam pacientes, entendam que a gente não somos assim porque queremos, e respeite o nosso espaço, o nosso tempo. E para aqueles que estão começando agora, busquem se conhecer mais ainda, busquem sair da sua zona de conforto, busquem aprender mais, fazer amizade com os sanguíneos, ter paciência com os coléricos e ser super fofinho com os fleumáticos. Isso, exatamente, eu confirmo essa parte. E eu acho que um conselho que eu daria, de forma muito geral, né, não só para os melancólicos, mas assim, focando nos melancólicos, busque refletir só o necessário, né? Pense só o necessário na coisa. Porque se ficar refletindo demais, você vai se perder nas suas lágrimas ou nas suas angústias e tudo mais, né? Então, pense só o que for necessário. E se a coisa faz muito tempo que aconteceu, olhe para o agora, né? Como é que está o agora? Como é que a pessoa talvez lhe magoou e tudo mais? Como é que ela está agora, né? Porque às vezes a gente acaba confundindo, né? Que acha que o perdão é voltar e ficar lá abraçando com a pessoa, né? Às vezes nem é isso. Mas também o melancólico não precisa ficar, né, remoendo a coisa que aconteceu, né? Pense somente naquilo que for necessário. E o resto deixa pra lá. O que passou já passou. E segue a vida. Acabamos Exatamente. perdendo tanto tempo pensando que deixamos grandes oportunidades passar. Enquanto Isso. deveríamos estarmos fazendo, as oportunidades acabam indo. E depois bate aquele arrependimento. Nossa, eu deveria ter feito isso. E já passou. Exatamente. Eu acho que isso é o que tanto o traumático como o melancólico vai carregar da vida, né? E tanta coisa que eu deveria ter feito eu não fiz. Pois é. Bom, eu queria te agradecer também, né, por ter vindo partilhar um pouquinho com a gente e pelas dicas e tudo mais, porque é como eu disse, né, desde o primeiro, nada como quem vive a situação para falar, né, e aí entende bem as lutas e aquilo que está lutando, aquilo que precisa superar, aquilo que precisa aperfeiçoar. Eu acredito que os melancólicos são muito fofinhos mesmo, né? Até teve a pergunta, meu elogio, né? Como não amar os melancólicos, né? Pois é, somos tão calmos que é impossível não amar. Exatamente. Mesmo que esteja um turbilhão lá na cabeça, mas exteriormente são muito calmos. E eles querem, né, muito bem a todo mundo que está em volta, né? Quer cuidar de todo mundo. Então, colocar todo mundo num potinho. Isso, e guardar lá as 7 chaves para ninguém se machucar. Então é isso. Muito, muito obrigada, Raquel. Eu que agradeço a oportunidade.